Fala, benditos! Tudo beleza? Hoje eu vou comentar com vocês a prova para professor de matemática do estado de São Paulo, que ocorreu ontem, a banca VUNESP. Uma prova bastante interessante aí na parte de matemática. Eu vou comentar a prova toda, mas a parte aí que não é de matemática eu vou ir mais direto ao ponto, tá? Então, número 1, de acordo com Almeida, 2017, o racismo estrutural é o quê? A resposta é a letra A. Né? O racismo estrutural ele enfatiza um processo histórico e político que cria as condições sociais para que, direta ou indiretamente, grupos racialmente identificados sejam discriminados de forma sistemática. Beleza? Vamos para o número 2. Considera o excerto retirado de Kandal 2008. No caso da educação, promove-se uma política de universalização da escolarização. Todos são chamados a participar do sistema escolar, mas sem que se coloque em questão o caráter monocultural presente na sua dinâmica, tanto no que se refere aos conteúdos do currículo quanto às relações entre os diferentes atores, às estratégias utilizadas nas salas de aula, aos valores privilegiados, etc. Essa descrição corresponde a, e a resposta é letra C, uma política assimilacionista. Vamos lá, número 3, assinale a alternativa correta acerca do conceito de multiletramento, de acordo com Rojo, 2012. Essa é a letra B de bendito. Incorpora a multiplicidade cultural das populações e a multiplicidade semiótica de constituição dos textos que informam e comunicam. Vamos avançar. Número 4, considere o texto a seguir adaptado de Tardif a respeito dos saberes dos professores. Em primeiro lugar, seria em vão uma unidade teórica, ainda que superficial, no conjunto de conhecimentos, de saber fazer, de atitudes e de intenções. O professor não possui habitualmente uma só e única concepção de sua prática. Em segundo lugar, a relação entre os saberes e o trabalho docente não pode ser pensada segundo o modelo aplicacionista da racionalidade técnica utilizado nas maneiras de conceber a formação dos profissionais e no qual os saberes antecedem a prática, formando uma espécie de repertório de conhecimentos prévios que são em seguida aplicados na ação. No trecho, o autor faz referência ao fenômeno, letra C, de campeão, do sincretismo. Vamos para a próxima. Número 5. Andréia é professora de ciências e Danilo de geografia, lecionando para o 7º ano do ensino fundamental. Ambos têm trabalhado em um projeto interdisciplinar que diz respeito aos rios paulistanos e à ocupação urbana. As pesquisas em conjunto para a aula depararam-se com o texto de Gerá Guarani, no qual são mencionados os rios e córregos canalizados ou escondidos sob o asfalto de São Paulo, como o Anhangabaú e o Tamanduateí. Caso os professores queiram trabalhar a perspectiva da autora com seus alunos, as discussões do caso desses rios de São Paulo devem apontar para... Essa aqui você precisa conhecer o texto de Gerá Guarani para conseguir marcar a alternativa correta, que é a letra E. A necessidade das pessoas civilizadas de se tornarem selvagens, pois todas as coisas ruins para o meio ambiente vêm de pessoas civilizadas. Tá? Eu não vou comentar essas questões, tá? Só estou passando aqui o gabarito. Vou comentar a parte que eu tenho minha especialidade, que é matemática. Legal? A número 6. De acordo com o documento Matriz de Referência para Avaliação, documento básico, SARESP, a que se refere às operações mentais mais complexas que envolvem o pensamento proposicional, combinatório, graças ao qual o raciocínio pode ser agora hipotético dedutivo. Letra A, de abençoado, competências para compreender. A número 6. Número 7, de acordo com a Diretriz Curricular de Tecnologia e Informação, 2019, a Web 2.0 apresenta novas características quando comparada à Web 1.0, que afetam as práticas nos ambientes digitais e levam ao desenvolvimento tanto de uma nova técnica quanto de um novo ethos. Como novo ethos, entende-se que, letra D de Deus Todo-Poderoso, as práticas sociais contemporâneas exigem novas formas de participação, colaboração e distribuição em que instituições não formais também são responsáveis pela produção e disseminação de conteúdos no cotidiano digital. Vamos prosseguir. Número 8. Tatiana é professora do Estado e descobriu recentemente a concepção de projeto de vida ao pesquisar o documento Diretrizes do Programa Ensino Integral São Paulo.
Ela quer levar algumas reflexões que teve para a sua reunião de trabalho pedagógico. Assinale a alternativa que apresenta uma fala correta de Tatiana, tendo como base o documento número 8, letra B de Bendito, projeto de vida, pode ajudar o jovem a participar ativamente do processo de ensino e de sua aprendizagem, porque direciona seus desejos e objetivos conscientemente em direção ao seu autodesenvolvimento e a seus sonhos. Número 9. De acordo com o decreto 5.588, 2010, de São Paulo, fica assegurado que, número 9, letra E, os servidores públicos tratem pessoas transexuais e travestis pelo prenome por estas indicadas. E, para fechar essa parte, número 10, de acordo com o artigo 6º, em seu inciso 6 da resolução, essa resolução aí, um dos fundamentos pedagógicos da formação continuada docente da educação básica é o, letra D de Deus Todo-Poderoso, desenvolvimento permanente da capacidade de monitoramento do aprendizado próprio dos alunos como parte indissociável do processo de instrução, a qual consideradas as expectativas de aprendizagem possibilita o diagnóstico de lacunas e a aferição de resultado, além das necessárias correções de percurso. Número 11. Número 11 e 12 também é teórica de matemática, mas ainda é teórica, então eu vou também dar a resposta, mas não vou discursar sobre elas, não vou comentá-las. No livro intitulado Elementos de Didática da Matemática, Damore apresenta duas maneiras diferentes de compreender a didática da matemática, uma denominada pelo autor de didática A e outra de didática B. Para o autor, a didática A pode ser vista como, número 11, letra E, a divulgação de ideias matemáticas em que o professor transforma um discurso especializado em um discurso compreensível ao aluno, fixando-se, portanto, atenção na fase do ensino. E a número 12, ao apresentar uma definição para currículo no livro intitulado Educação Matemática, da Teoria Prática, de D'Ambrosio, identifica três componentes... Teoria Prática, D'Ambrosio identifica três componentes que devem estar integrados no desenvolvimento de um currículo, que são, a número 12, letra C de campeão, os objetivos, os conteúdos e os métodos. Beleza? Agora, a gente começa aí a ver a parte aí de matemática, de conteúdo matemático, né? A proporcionalidade e a variação são algumas das ideias fundamentais associadas ao estudo de funções. No caso das funções polinomiais lineares de primeiro grau, né? Essa função desse tipo aqui, y igual a x, é correto afirmar que, letra C de campeão, né? É diretamente proporcional. Para ser inversamente proporcional, teria que estar assim, né? Beleza? Tranquilo? Vamos avançar. Rapidinho. Número 14. Após a leitura do capítulo 1 do livro intitulado Matemática, Mídias Digitais e Didática, o professor propôs aos seus alunos uma situação-problema na qual eles deveriam identificar na figura de um barco, representada a seguir, como calcular o quadrado e triângulo de vértice A nos espaços delimitados por pontilhados, com as seguintes condições: utilizar exatamente duas transformações geométricas para colocar o quadrado na posição correta, e utilizar exatamente duas transformações geométricas para colocar o triângulo de vértice A na posição correta. Assinale a alternativa que contém para o quadrado e para o triângulo de vértice A, respectivamente, uma resposta correta esperada pelo professor. Tá, então eu quero colocar o quadrado nessa parte aqui. Beleza? O quadrado está assim. Então eu preciso de quê? Primeiro, rotacionar ele, girar ele um pouquinho e depois transladar, trazer ele para cá. Beleza? Então olha só. Letra A, translação e rotação, beleza? Letra B, rotação e translação. Letra C, não tem rotação e translação. Letra D, reflexão e rotação não. E letra E, reflexão não. Então a gente fica entre A e B. Vamos olhar agora para o segundo polígono, que é um triângulo, né? Ele quer que fique aqui, ó. Repara que ele tem que refletir, ficar ao contrário, né? Fazer uma reflexão sobre essa reta aqui, beleza? Então a gente vai fazer uma reflexão por uma reta e depois trasladar lá para esse espaço aqui, tá? Então, letra A, né? De abençoado. Vamos prosseguir agora, número 15. Depois de definidas as razões trigonométricas no triângulo retângulo de hipotenusa medindo A e catetos medindo B e C, um professor fixou um dos ângulos agudos no triângulo retângulo. Ah, essa aqui é legal, né? Então,
Ele pegou aqui um triângulo retângulo, beleza? Tá? E aí ele fixou um dos ângulos agudos, vou chamar isso aqui de ângulo alfa, então ele fixou esse ângulo alfa. No triângulo utilizado para definir essas razões, fez alguns ajustes algébricos no seno e no cosseno do ângulo fixado, de modo a deixar isolados as medidas B e C. Então, beleza. Então, aqui é B, aqui é C, é isso? Isso. E aqui é A. Tá? Qual é o seno de alfa? Seno de alfa é igual a cateto oposto sobre hipotenusa. E o cosseno de alfa é igual ao quê? Cateto adjacente sobre hipotenusa, não é isso? Isso significa o quê? Que E é igual a A seno alfa e C é igual a A cosseno alfa. Tudo bem? Então, no lugar do B eu posso colocar A seno alfa e no lugar do C eu vou colocar A cosseno alfa. E aí, se você aplicar Pitágoras, vai ficar A ao quadrado, vai ser igual a o B, que é A seno alfa, então vai ficar A ao quadrado seno quadrado alfa, mais o C, que é A cosseno alfa ao quadrado, né? Então vai ficar A ao quadrado cosseno alfa, né, ao quadrado também. Aí você pode dividir todo mundo por A ao quadrado, que vai ficar 1, né? Então vai ficar o quê? Seno ao quadrado alfa mais cosseno ao quadrado alfa, que é igual a 1, que é a relação fundamental da trigonometria, né? Bem legal essa questão. Número 15, vamos para o número 16 agora. A figura a seguir contém uma representação do Sol e do mar em um sistema ortogonal de coordenadas cartesianas no plano. Pretende-se utilizar a figura em sala de aula com o objetivo dos alunos identificarem as equações que representam o Sol e o mar, as quais podem ser correta e respectivamente. Então vamos lá. O Sol é um círculo, né? De raio 2 e centro 3,5. Então a gente pode escrever da seguinte forma. X menos o x do centro, que é 3 ao quadrado, não é isso? Mais y menos o y do centro, que é 5 ao quadrado. Isso tem que ser menor ou igual, porque é um círculo. Se for só a circunferência, seria só igual, né? Do que o raio ao quadrado. Se o raio é 2, que é 4, né? Joga todo mundo pro mesmo lado, vamos ter que x menos 3 ao quadrado mais y menos 5 ao quadrado menos 4 tem que ser menor ou igual a 0. Aí a gente já elimina a letra a letra B, a letra C, né? Ficamos com a letra D e a letra E. Beleza. Agora vamos ver essa parte de baixo aqui, né? Isso aqui, olha só, parece muito uma função seno, né? Deslocada aí para baixo um pouquinho, né? E olha só, repara que a amplitude também está menor, né? Geralmente ela varia de menos 1 a 1, então ela tem uma distância aí do maior para o menor de 2, né? Aqui só está uma distância de 1, ela está variando de menos 1 a 0, né? Então quer dizer que eu peguei um seno, beleza? Peguei o seno de x, tá? O que eu fiz? Eu primeiro multipliquei por 0,5 e aí eu diminuí aqui a amplitude dela e depois eu subtraí por 0,5, não é isso? Menos 0,5. Que aí quando eu subtraio por 0,5 ela cai um pouquinho. Tudo bem? Então isso aqui tem que ser o quê? Maior ou igual a y, né? Ou seja, eu quero todo y que seja menor ou igual a essa função trigonométrica aí. Beleza? E jogando todo mundo para o mesmo lado, a gente vai ter que y mais 0,5 menos 0,5 seno de x
tem que ser o quê? Menor ou igual a zero, não é isso? Joguei todo mundo para a direita e aí depois inverti tudo, né? Aí ficou desse jeito aqui. Isso aí nos dá a letra D de Deus Todo-Poderoso, né? D de Deus Todo-Poderoso. Tudo bem? Tranquilo, né? (17) Certo material didático contém uma situação problema com a figura a seguir. Aí tem essa figura aí, né? Um dos itens desta situação pede que o aluno escreva a área S delimitada pelo triângulo de maior altura, em função da área Szinha, que é delimitada pelo triângulo de menor altura. Enquanto o outro item pede que o aluno escreva o perímetro P do triângulo de menor altura em função do perímetro Pzão do triângulo de maior altura, cujas respostas corretas esperadas são... Então, a área do triângulo maior é igual à base, que é 4/3 da base do triângulo menor, vezes a altura, que é 4/3 a altura do triângulo menor, sobre 2. Então, a área do triângulo maior é o quê? 16 nonos de base do triângulo menor vezes a altura do triângulo menor sobre 2. Só que base do triângulo menor vezes a altura do triângulo menor sobre 2 é a área do triângulo menor, é Szinho, né? Então vai dar o quê? 16S sobre 9, né? Então a gente já elimina letra B, letra C e letra D, né? A gente fica entre A e E. E aí o perímetro do triângulo menor, ele é menor, obviamente, do que o perímetro do triângulo maior. Então, a gente fica com a letra A, né? Porque se o perímetro fosse 4/3 de P, significa que ele seria maior, já que essa fração 4/3 é uma fração imprópria, né? Então, 17, letra A, de abençoado. Uma bactéria denominada E. coli é muito utilizada no estudo da biologia celular pela facilidade de reprodução. Sabe-se que em determinadas condições, uma cultura com o número inicial de C bactérias se duplica a cada período T de 15 minutos. E, portanto, pode-se utilizar a seguinte função para se determinar o número N de células, em função de T maior ou igual a zero. Tem essa função aí. Com base nessa informação, o professor solicitará que seus alunos apliquem as propriedades necessárias de forma a determinar o valor da variável T, considerando-se Nzão igual a N e C igual a 10K. Então, a gente tem aqui N de T igual a N e o C vai ser 10 elevado a K, isso vezes 2 elevado a T. Não é isso? Ele quer saber o valor de T. Bom, a gente vai fazer aqui. Vou passar esse 10K para o outro lado, né? Vou dividir os dois lados por 10K e o 10K vai aparecer do outro lado, vai ficar o quê? 2 elevado a T igual a N sobre 10K, 10 elevado a K, né, no caso. E agora eu vou aplicar log nos dois lados, vai ficar T log de 2 igual a... Vai ficar o log da divisão, e a gente pode aplicar a propriedade de log, que o log da divisão é igual à diferença dos logs, né? Log de 10 elevado a K. Aqui a gente tem uma propriedade, né? Log de 10 elevado a K. Na base 10 dá o expoente aqui, da K, né? Você pode até aplicar o peteleco aqui, né? A propriedade do peteleco vai ficar K log de 10 na base 10 e log, onde o logaritmando é igual a base, dá 1, né? Então aqui dá K, esse cara aqui dá K. Beleza? Então vamos lá, então vai ficar T é igual a log de N menos K sobre log de 2, né? Acabou. Letra E, né? De Emanuel, número 19. Um professor precisa de um exemplo de sistema possível indeterminado com 3 equações e 3 incógnitas para responder à dúvida de um aluno. Para tanto, ele já escreveu na lousa as 2 primeiras equações desse sistema. Ok?
que são 3x menos y mais 3e, igual a 4e2x mais 4y menos e igual a 12. Eu preciso da terceira equação, que corretamente pode ser. O que eu fiz? Eu coloquei esse sistema em forma matricial, né? Matriz dos coeficientes, completa colocando termo dependente também, né? Na matriz. Então fica 2, 4, menos 1 e 12. Verifiquei qual dessas equações aí, quando eu colocar aqui na matriz dos coeficientes, né, completa, quando eu escalonar, vai dar aí proporcional à segunda linha. Aí verifiquei que isso acontece com a letra B, né? 1, menos 5, 4 e menos 8. Vou fazer o escalonamento. Vou repetir o primeiro. Vou dividir o primeiro por 3, multiplicar por 2 e subtrair. Beleza? Com a segunda linha. Vai dar 0. Dividir por 3 dá menos 1 sobre 3, vezes 2 dá menos 2 sobre 3. E aí subtrai com 4, isso vai dar menos 14 sobre 3, né? Aí aqui vai ficar 3 dividido por 3, quer dizer, 3... divide por 3 dá 1, multiplica por 2 dá 2, subtrai com menos 1 vai dar 3, né? 4 divide por 3, multiplica por 2. 4 divide por 3, multiplica por 2, vai dar 8 sobre 3, menos 12. Vai dar o quê? Menos 36, menos 28 sobre 3. Acho que é isso, né? Bom, e aí, vamos fazer a mesma coisa aqui com a terceira linha, né? Eu vou dividir por 3 e subtrair essa terceira linha. Vou dividir por 3 a primeira linha e subtrair da segunda linha, que vai dar 0. Aí dividir por 3 e subtrair, aqui vai dar 14 sobre 3. Dividir por 3 dá 1. Subtrai, vai dar 3. Não. Dividir por 3 dá 1, subtrai, vai dar menos 3. Dividir por 3. Isso, dividir por 3 vai dar 4 sobre 3. E subtrai vai dar isso aqui, né? Dá 24 mais 4, 28 sobre 3. Ou seja, repara que a segunda linha é igual à terceira linha multiplicado por menos 1. Ou seja, quando eu somar a segunda linha com a terceira linha, a última linha, a terceira linha vai ficar toda zerada, né? E quando isso acontece, significa que o sistema é SPI, né? Sistema possível determinado. Se as 3 primeiras colunas ficassem zeradas da terceira linha e a última ficasse diferente de zero, significa que seria um sistema impossível. Tá? Foi assim que eu fiz. Então a letra B de bendito. Beleza? Vamos para a próxima. Após abordar os conceitos e trabalhar com exercícios sobre as medidas de tendência central em um conjunto de alunos, em um conjunto de dados, a seguinte situação problema foi proposta para os alunos de uma turma resolver. Em um grupo composto por 4 pessoas, sabe-se que a média aritmética simples das idades dessas pessoas é 15. A mediana das idades é 17 e a moda das idades é 18. Bom, para a moda ser 18 e a mediana ser 17, só tem 4, então, e a média é 15, os dois últimos devem ser 18, né? Os dois maiores devem ser 18. Tá bom? Porque se tivesse um maior do que 18, quando a gente colocasse em ordem, a mediana ia acabar dando o quê? 18 mais 18 dividido por 2, daria 18, né? Não pode. Então, os dois maiores têm que ser 18. E agora, para a mediana da 18, quer dizer, para a mediana da 17, significa, segundo dado, tem que ser 16, né? Porque a mediana vai ser os dois do meio, já que temos um número par.
de dados, vai ser os dois do meio dividido por 2, né? Ou seja, a média aritmética dos dois do meio. 16 mais 18 dividido por 2 dá 17. Então, beleza. Só que para a média ser 15, significa o seguinte, que se eu somar esses 4 e dividir por 4, tem que dar 15, né? Então você pode botar o x e fazer aqui, mas você pode ver o seguinte, ó. Uma das formas da média ser 15 seria se os 4 fossem 15. Mas os 4 não são 15, né? Significa que eu botei um desse aqui para cá, 3 desse aqui para o terceiro e 3 desse aqui para o último, né? Para a soma continuar dando o mesmo valor, tem que ter feito isso. Então, se eu tirei 1 mais 3 mais 3, 7, era 15, então ficou 8, né? E aí ele quer saber a diferença do menor para o maior, 10. Letra B, de bendito. Beleza? Vamos para a próxima. 21. Com determinado software, um aluno montou duas programações. Em uma delas, ao toque da tecla Enter, o programa cria, na tela do computador, a partir de um ponto qualquer, um segmento de reta com 5 cm da esquerda para a direita, em uma direção aleatória possível, e posiciona o cursor na extremidade final do segmento criado. Na outra, a cada toque na tecla A, o cursor muda a direção em 45 graus da última direção que estava posicionado. Cria um novo segmento de reta com 5 cm da esquerda para a direita da nova direção, posicionando o cursor na extremidade final do novo segmento criado. Com o toque inicial na tecla Enter e a menor quantidade de toques da tecla A, até que se forme um polígono regular, a quantidade de vértices do polígono formado será igual a... O que eu fiz para resolver essa questão? Eu verifiquei o seguinte, ó. Ele faz um segmento de reta aqui. Aí você aperta o botão A e ele muda a direção em 45 graus. Então você aperta o botão A, ele muda a direção em 45 graus. Tá? Se você for fazendo isso, né, mudando a direção em 45 graus, significa que o polígono vai ter como ângulo externo o quê? 45 graus. Tudo bem? E aí eu sei o seguinte, que o ângulo externo de um polígono é 360 graus dividido por n, né? Então, para eu conseguir formar um polígono, né, só fazendo apertando uma vez o ponto A entre cada enter, eu preciso achar o polígono cujo ângulo externo é 45 graus. Vou jogar essa fórmula aqui, vai ficar 45 graus igual a 360 dividido por n, e aí passo o 45 graus para o outro lado dividindo, e o n para o outro lado da igualdade sozinho, vai ficar, né? Vai ficar n igual a 360 dividido por 45, que vai dar 8, né? 8. Letra D de Deus Todo-Poderoso. Isso aí, né? 22. Com o intuito de generalizar os conceitos básicos sobre os números de vértices, arestas e faces de prismas e pirâmides, ambos com bases contendo n lados, um professor pode conduzir os alunos a concluir corretamente que os prismas e as pirâmides têm, respectivamente... Bom, a pirâmide é algo assim, né? Bom, imagina aqui, uma pirâmide quadrangular. Né? Nossa, vou falar de quadrangular, né? Mas tudo bem. Ela sempre vai ter número de vértices, ó, 4, né, que é o mesmo número de vértices da base, mais 1. Né? Então, se ele está falando que se a base tem n lados, então sempre vai ter n mais 1, né? O número de vértices da pirâmide. Fica mais fácil, né? Então, a gente elimina aqui, ó, letra A, que está falando que tem 2n, letra B, que está falando que tem 2n, letra C, que está falando... Não, letra C é n mais 1 vértice, tá certo. Letra D, está falando 2n, e letra E, n mais 1 vértice, beleza. O número de faces, ó, por exemplo, aqui a gente tem 4 lados, né? O polígono da base. A gente vai ter o quê? 5 faces. Ó, vai ser uma face para cada lado, né? Indo lá pro vértice da pirâmide, né? Que a gente fala, né? Que fica lá em cima. E mais uma face ali na base, né? Sempre vai ser n mais 1. Então, aqui fala que é n mais 2, né? Tá eliminado. Nem precisava fazer a parte aí do prisma, né? Só a pirâmide é o suficiente para matar a letra C de campeão. 23. O gráfico a seguir será apresentado aos alunos em uma aula que abordará o conceito de sequência numérica. Esse gráfico aí, beleza. Na aula, o professor indica que a 1, a 2 até a n é uma sequência numérica recorrente e solicitará que os alunos observem e estudem a relação existente entre as coordenadas dos pontos para determinar as coordenadas do ponto A10.
Então está com uma cara de uma função exponencial, né? Vamos lá. Sendo que as coordenadas do ponto A1 são menos 1, 3 sobre 2, e as coordenadas dos demais pontos são formadas por números inteiros. Beleza. Nesse caso, a resposta correta é A1, então ele deu, né? A1 é menos 1 e 3 sobre 2, né? A2 é 0 e 2, né? A3 dá para ver tudo pelo gráfico, né? É 1 e 3. A4 é o quê? 2 e 5. A5 é o quê? 3 e 9. Beleza. Dá para ver facilmente que o x ele sempre vai ser 2 a menos que o índice, né? Então, se ele quer o 10, o x vai ser 8. Então, já vai eliminar aqui a letra B, a letra C e a letra E. Já ficamos entre duas. Beleza? Agora, vamos fazer aqui a lei de formação dessa função, né? Isso aqui está parecendo muito uma função exponencial. Vamos verificar então aqui. A função exponencial é do tipo a elevado a x, né? Só que se fosse a elevado a x, ele cortaria o y no ponto 1, né? Mas ele corta no ponto 2, então deve ser a elevado a x mais 1. Beleza? Isso aqui é igual a y, né? O f de x. Vou chutar ali os pontos de A igual de A2, os pontos de A2 ali. As coordenadas de A2, né? Vai ficar o quê? 1 mais 1 igual a 2. Opa! Funcionou, né? Vamos ver se vai funcionar com um A3. A3 vai ficar o quê? A elevado a 1 mais 1 igual a 3. Então, A teria que ser igual a 2. Então, a lei de formação seria 2 elevado a x mais 1. Né? Vamos, então, verificar os outros usando isso aqui. 2 elevado a x mais 1. Né? A primeira funciona com qualquer o segundo ponto, né? Funciona se o A for 2. Vamos ver o terceiro ponto. Ó. 2 elevado a 1, 2. Mais 1, 3. Opa. O quarto ponto. Ó. 2 elevado a 2, 4. Mais 1, 5. Também funciona. O quinto ponto. 2 elevado a 3, 8. Mais 1, 9. Também funciona. Então, ele quer quando x for 8. 2 elevado a 8 mais 1. É isso que ele quer. 2 elevado a 8 é o quê? 256. Mais 1, 257. Letra A de abençoado. Beleza? Vamos avançar? Vamos lá, questão 24. Para a elaboração de uma situação-problema envolvendo função quadrática, um professor tem as seguintes informações. O lucro diário decorrente da venda de certo produto é modelado por uma função quadrática do tipo y igual a menos x quadrado mais bx mais c. X é o valor unitário da venda desse produto e y é o lucro. Tá bom. Se for praticado o menor preço de venda possível de cada unidade do produto, que é de R$5, ou seja, quando x for igual a 5, nós temos que y é igual a 0, porque não há nem lucro nem prejuízo. Beleza? Jogando na lei de formação, a gente vai ter que menos 25 mais 5b mais c tem que ser igual a 0. Então 5b mais c tem que ser igual a 25. Beleza. O lucro máximo obtido com a venda do produto é de 4.000. O lucro máximo é o y do vértice, né? Isso vai ser igual a 4, né? Porque ele fala que o lucro está em milhares de reais. Então, se é 4.000, então vai aparecer o 4 na nossa lei de formação. Só que y do vértice é o quê? É menos delta, que é menos b quadrado menos 4ac, dividido sobre 4a, né? O a é menos 1, então vai ficar menos 4. Então já passou. Fazer isso, né? Sumir com esse menos e colocar mais no denominador ali, para ficar mais tranquilo de trabalhar. A gente tem isso aqui. Jogando esse 4 aqui para o outro lado
Multiplicando, a gente vai ter que b ao quadrado, que a gente não sabe quem é, né? B ao quadrado. Aí, ó, o A é menos 1, né? Então vai ficar mais 4C. Tem que ser igual a 16. Já temos aqui um sisteminha, né? Sisteminha. Se eu isolar o C em cima, vai ficar C igual a 25 menos 5B. Eu posso substituir aqui embaixo, vai ficar B ao quadrado mais 4 vezes 25 menos 5B igual a 16. Isso aqui vai dar B ao quadrado. Mais 100 com menos 16, né, vai ficar mais 84, né? Então vai ficar menos 20B mais 84 igual a 0. Então a gente tem que B tem que ser igual a 14 ou B tem que ser igual a 6, né? 14 vezes 6 vai dar 84 e 14 mais 6 vai dar 20, né? Então é isso. A gente vai usar o B igual a 14, tá? Porque se o B for igual a 6, se eu não me engano, quando eu fiz na prova lá, feriu a restrição que o problema deu ali no segundo ponto. X igual a 5 é o menor valor possível, né? Então, a gente vai ter que usar o B igual a 14. Se o B for 14, a gente tem então que o C vai ser, ó, joga aqui, 14 vezes 5, 70, passa para o outro lado, menos 45, né? Então C vai ser menos 45. Então a gente vai ter aquela informação, y igual a menos x quadrado, mais 14x, menos 45, né? E aí, ele quer saber o valor do x do vértice, que é o x quando o y for 4, né? E aí, dizer que o x do vértice é o quê? É menos b, que é menos 14, sobre 2a, que é menos 2, né? Menos 14, com menos 2 dá 7. Letra D de Deus Todo-Poderoso. É isso, né? Que mais trabalhosa é essa? A forma que eu fiz. Não sei se tem uma forma mais simples, não. Número 25. Para uma festa, os alunos de determinada turma de uma escola ficaram encarregados de confeccionar e organizar as bandeirinhas que serão utilizadas para enfeitar a festa. Para tanto, o professor de matemática, o coordenador dessa turma, propôs que a tarefa fosse realizada da seguinte forma: colocar 5 bandeirinhas igualmente espaçadas. Então aqui, ó, 5 bandeirinhas, 1, 2, 3, 4, 5, né? Igualmente espaçados em cada pedaço de barbante de 1 metro de comprimento. Utilizar necessariamente 4 cores distintas. Então temos aqui, ó, 4 cores, tá? 4 cores, tá? Distintas em cada 4 cores distintas de bandeirinhas. Cada bandeirinha de uma única cor. Então tem bandeirinha de 2 cores. Então cada bandeirinha vai ter uma cor. E a condição é de não haver 2 bandeirinhas da mesma cor uma ao lado da outra, tá? Beleza. Então vamos lá. Para mim, essa questão ela tem um pequeno problema, né? Que é essa palavra necessariamente aqui. Para mim, você tem que trocar essa palavra aqui necessariamente por no máximo. Só assim você consegue achar o gabarito. Pelo menos foi só assim que eu consegui achar o gabarito, tá? Se você colocar no máximo ao invés de necessariamente, você vai ter então 4 possibilidades para a primeira bandeirinha. A segunda bandeirinha vai ser 3 possibilidades, porque você não pode repetir a da esquerda. Para a próxima também serão 3, porque você não pode repetir essa da esquerda. Para a próxima, 3 também. E para a última, 3 também, tá? E por que tem que ser no máximo? Porque nesse caso aqui a gente está considerando usar somente 2 bandeirinhas, usar 3 bandeirinhas somente, tá? A gente só não está considerando usar mais do que 4, né? Como é necessariamente 4, a gente teria que eliminar todas as possibilidades que só usam 2 e todas as possibilidades que só usam 3. Só que aí não ia dar nenhum gabarito, né? Pelos meus cálculos. E aí, fazendo essa conta, 4 vezes 3, 12.
vezes 3 é 36, vezes 3, 108, vezes 3, 324. Letra A de abençoado. Beleza? Então vamos lá, vou seguir, hein? Uma das capacidades que se espera de um professor de matemática do ensino básico é a elaboração de situações problemas do cotidiano envolvendo conceitos da teoria dos números. Para tanto, conhecer algumas propriedades sobre tais conceitos contribui para o desenvolvimento dessa capacidade. Nesse sentido, assinale a alternativa que contém a correta relação entre o mínimo múltiplo comum e o máximo divisor comum dos números naturais A e B diferentes de zero. Isso aí é bem tranquilo, né? Você pode lembrar que vai ser a letra B de bendito, né? Uma propriedade que a gente aprende, de MMC e MDC, mas você pode chutar dois números, verificar que isso vai dar certo, né? Olha só, por exemplo, imagina que o A é 2 ao quadrado vezes 3. Então, o A é 12, né? Imagina que o B é 2 vezes 3 ao quadrado, que vai dar 9 vezes 18. Beleza? O MMC é o quê? Vai ser 2 ao quadrado vezes 3 ao quadrado, né? Que vai dar 36. E o MDC vai ser o quê? 2 vezes 3, que vai dar 6. Tá? Se você somar o MMC com o MDC, vai dar 42 e vai ser com certeza diferente 12 vezes 18. E você pode ir testando aí e verificar que só a B que vai dar certo. Beleza? Aqui, ó, 36 vezes 6 é a mesma coisa do que 18 vezes 12, né? Porque 36 é 18 vezes 2. E o 6 aqui, né? Repito. Isso aqui você pode, né, multiplicar aqui, vai ficar 18 vezes 12, né? Só usando as propriedades na multiplicação, você consegue aí fazer a manipulação para fazer com que o produto do MDC com o MMC dê ali o produto de A e B. Beleza? Então, tranquila essa também, 27. Com o objetivo de abordar as técnicas de resolução de equações polinomiais com grau maior que 2, o professor pretende resolver com seus alunos a equação x à quinta menos 13x ao cubo mais 36x igual a zero. Sobre as raízes dessa equação, é correto afirmar que fiz uma questão muito parecida esses dias aí no Colégio Naval, né? Que você vai botar em evidência o x, vai ficar x à quarta menos 13x quadrado mais 36, isso igual a zero, né? Então a gente tem aqui dois fatores, né? Onde o produto é zero, significa que um dos fatores é zero, né? Então a gente tem que x igual a zero ou x à quarta menos 13x quadrado mais 36 igual a zero. Isso aqui é uma equação biquadrada. Se você resolvê-la, você vai ter aqui, você substitui x quadrado por y ou por uma outra letra qualquer, e aí você faz sobre o produto, vai dar, o produto tem que ser 36 e a soma 13, então você vai ter que y tem que ser 4 ou 9, então x ao quadrado tem que ser 4 ou 9. Então x ao quadrado tem que ser igual a 4 ou x ao quadrado tem que ser igual a 9. Aí você pode escrever esse polinômio aqui da seguinte forma, ó. Raiz desse cara aqui menos raiz do polinômio, uma das raízes, depois, mesma coisa, menos a outra raiz, né? Isso igual a zero. Só que esse cara aqui e esse cara aqui são o quê? Um produto notável famoso, né? Ele é resultado de um produto da soma pela diferença. Então, a gente fala que é a fatoração da diferença dos quadrados, né? Então, a gente pode escrever esse cara aqui como x menos 2 vezes x mais 2. E esse cara aqui como x menos 3 vezes x mais 3. Tá? Isso igual a zero. Agora que a gente conseguiu fatorar dessa forma, fica fácil achar as raízes, né? Como é uma multiplicação e tudo isso igual a zero, significa que um desses fatores precisa ser igual a zero, né? Então temos que o conjunto de solução dessa equação é menos 3, menos 2, 0, 2 e 3. Aí vamos para as alternativas, né? Duas delas não pertencem ao conjunto dos números reais? Não, né? Todas pertencem. 4 delas não pertencem ao conjunto dos números reais e a única raiz real é igual a zero? Não. Todas pertencem. São todas reais e a soma delas é 13? Não, né? São todas reais e a soma delas é igual a 5? Não. São todas reais e a soma delas é igual a zero? Sim, né? Menos 13 corta com 3, menos 2 corta com 2, aí sobra o zero ali, né? Bom, então 27, letra E, de Manuel.
28. Considere a seguinte situação problema elaborado por um professor para atender ao pedido de alguns alunos que solicitaram uma questão desafio para estudar o assunto probabilidade. É um grupo de recém-formados no ensino superior. Sabe-se que quem estudou em certa universidade não estudou em certa universidade. Quem estudou em certa universidade pública não estudou em certa universidade particular e vice-versa. Cada pessoa desse grupo se formou em apenas um dos cursos, ou de matemática ou de física, sendo que tanto a universidade pública envolvida quanto a particular tem ambos os cursos. No grupo daqueles que se formaram em universidade pública, a probabilidade que uma pessoa escolhida aleatoriamente tenha concluído o curso de física é de 12 sobre 35. Então, ó, física na universidade pública é de 12 sobre 35, tá? Na universidade particular, a probabilidade de uma pessoa escolhida aleatoriamente tenha concluído o curso de matemática. Então, a matemática, universidade, que eu vou botar PU, né? Aqui, PA, universidade particular, não é isso? É de 35 sobre 51. Eu entendo que nessa questão a gente tem infinitas soluções. Né? Infinitas soluções que vai satisfazer essas restrições que foi dado pelo problema. Então, eu eliminaria letra A e eliminaria a letra D. Eu marquei a letra B de bendito, tá? Porque se ele der quantidade mínima de pessoas, a gente consegue resolver o problema, né? Porque tem que ser o quê? O MMC de 35,51. Porque para que a probabilidade de eu tirar um aluno de física, né, se eu escolher aleatoriamente um aluno da universidade pública, seja 12 sobre 15, significa que, e essa fração é uma fração irredutível, significa que o número de alunos da universidade pública tem que ser um múltiplo de 35. E no raciocínio análogo, a gente consegue verificar isso na universidade particular, né? Então tem que ser o MC dos dois. E a gente consegue achar a quantidade mínima, mas tem infinitas soluções, né? Porque existe infinitos múltiplos comuns. Sempre vai existir entre dois números infinitos múltiplos comuns. Né? Então marquei a letra B. Beleza? E essa foi a minha linha de raciocínio. Vamos para 29. A construção de polígonos regulares tem certa importância na geometria. Entretanto, não são todos os polígonos regulares que podem ser construídos com apenas uma régua com passo. Como o caso do polígono regular com... Bom, para a gente resolver essa, a gente tem que lembrar de um teorema chamado Teorema de Gauss-Wurzel. Acho que essa questão foi a questão mais difícil da prova. Tá? Teorema de Gauss-Wurzel. O que diz esse teorema? Que um polígono ele é construtível se o número de lados dele for igual a uma potência de 2, tá? Uma potência de 2 vezes um primo de Fermat, que é escrito dessa maneira. Beleza? Então a gente tem aqui, ó, os primos de Fermat. Se você tomar n igual a 0, você vai ter o quê? 2 elevado a 2 elevado a 0, que vai dar 2 elevado a 1, que vai dar 2, mais um 3. 3. E aí, ó, 3 vezes 2 dá 6. 3 vezes 4, faz potência de 2, né? 4 vezes 3, 12, né? 12. 3 vezes 8, 16. 24, né? Opa, apareceu mais um aqui que não pode, então 24 eliminado. Vamos pegar um outro número de Fermat aqui. Quando n for igual a 1, a gente tem 2 elevado a 1, 2. 2 ao quadrado, 4, 4 mais 1, 5, né? 5 vezes. Agora vamos pegar as potências de 2. 2, a gente tem aqui 10. 4, 4 vezes 5, 20. Elimina a letra B de bendito, né? Ah, aqui apareceu o 12 também, né?
A gente elimina a letra C também. Ficamos então com a letra A. De abençoado. Vamos para a última para fechar. Saber expressar medidas de grandezas por meio de comparações diretas é uma das capacidades esperadas de um professor de matemática. Nesse sentido, é correto afirmar que o volume de um octaedro regular, aqui a gente vai ter um octaedro, regular, né? Aqui para baixo também, né? Vai entender mais ou menos, né? E ele vai estar inscrito numa esfera. Então, desenhei aqui mais ou menos um octaedro. E aí vamos imaginar que ele está inscrito numa esfera, tá? Se ele está inscrito numa esfera, você precisa entender, ó, imagina aqui, ele é inscrito numa esfera, né? Que quando eu ligo um vértice a um outro oposto a esse vértice, a gente vai ter o diâmetro. Só que o diâmetro é igual a 2 vezes o raio. Então a gente tem aqui que 2 raios dessa esfera é igual ao quê? A L, que é o lado desse quadrado, raiz de 2, porque 2R é a diagonal desse quadrado, beleza? Então a gente tem que o lado vai ser igual a 2R sobre raiz de 2, que aí multiplicando por raiz de 2 em cima e embaixo vai dar o quê? R raiz de 2, né? Porque vai ficar 2 raiz de 2R sobre 2. Vai cortar 2 com 2, vai dar R raiz de 2. Beleza? Então achamos o lado do quadrado. A área do quadrado, então, é igual ao lado ao quadrado, que vai dar o quê? 2R ao quadrado. Agora, vamos imaginar o seguinte. A área do quadrado é 2R ao quadrado, beleza? Vamos cortar esse poliedro no meio. Octaedro regular é um sólido de Platão, tá? Uma curiosidade aí. Vamos cortar esse poliedro no meio, a gente vai ter então 2 pirâmides, tá? E a altura dessa pirâmide vai ser exatamente o raio, porque a gente tem mais uma vez um vértice do poliedro ligado a um outro poliedro oposto a ele, né? Então, o diâmetro é 2 raios. Se eu cortei o poliedro ao meio, a gente ficou o quê? Com uma pirâmide de altura de raio e uma outra pirâmide de altura raio também. Então a gente tem o quê? 2 vezes do volume dessa pirâmide, que é a área do quadrado, que a gente achou, né? 2R ao quadrado, vezes a altura, que é o raio, né? Só que isso dividido por 3. Beleza? 2 vezes 2, 4. R ao quadrado vezes R dá R ao cubo, sobre 3. Temos então a letra D de Deus Todo-Poderoso. Assim a gente fecha essa prova. Se você gostou, deixe seu like, se inscreva no canal e acompanhe aí os vídeos, se você quiser aí, que eu posto vídeo todos os dias de questões aí bem interessantes, com algumas técnicas bem interessantes para questões aí um pouco mais difíceis. Forte abraço, até a próxima.